será que vocês que estão agora me assistindo existem ou é apenas uma projeção da minha mente? Sabe quando você está sonhando? No sonho você não vê um cachorro mordendo você que não existe, você não sonha caindo, uma cena que não existe. Então os céticos absolutos da época de Descartes chegavam a dizer o seguinte: olha, eu posso duvidar de tudo, até mesmo se você está aqui me vendo, ou se minha mente não está projetando isso em algum lugar. Aí o Descartes respondeu: eu posso chegar a esse ponto de discordar de tudo, questionar tudo, mas eu não posso questionar a minha existência. Porque ainda que vocês sejam uma ilusão, eu tenho que estar em algum lugar provocando essa ilusão. Aí é onde veio a frase: penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Eu acrescentaria algo à frase de Descartes: amo, logo existo. E me sinto amado por ele. Agora, eu quero testemunhar para os irmãos que esse amar e me sentir amado por Deus não significa um sentimento linear. Há momentos de queda, há momentos de dúvida. E quem sabe eu estou pregando nessa manhã para algum presente aqui ou em casa que passa por momentos de dúvida. Será que ele me ama mesmo? Se ele me ama, por que ele está fazendo isso comigo? Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo e leiam juntos o Evangelho de Marcos, quando Jesus acalmou a tempestade. Marcos capítulo 4, versículos 35 em diante. Esse mesmo episódio também pode ser encontrado em Mateus capítulo 8 e em Lucas capítulo 8 também. Mas eu escolhi ler a versão de Marcos. Vocês sabem que Marcos, antes de nós lermos aqui, é um evangelho que me chama muito a atenção por vários detalhes. Um deles é o seguinte: deixa eu fazer uma pergunta para a igreja e você mesmo em casa pode responder verbalmente, vamos participar ainda que de maneira virtual. Se você fosse escolher um dos 12 apóstolos para escrever um evangelho que ainda não existe, qual dos 12 você gostaria de ter um evangelho escrito por ele? Pedro? Quem mais pensaria em Pedro? Acho que é a resposta imediata, né? Todo mundo queria um evangelho de Pedro. Eu também. Como é que seria um evangelho escrito por Pedro? Aí quando eu comecei a estudar a origem dos evangelhos, eu descobri um documento do 2º século, escrito por Papias, onde Papias coloca uma frase assim: Pedro falava, Marcos escrevia. E eu vou resumir para vocês aqui: o Evangelho de Marcos, na verdade, foi escrito sob os auspícios do apóstolo Pedro. Quando Pedro estava em Roma, porque foi o seguinte, João Marcos, ele seguia Paulo e Barnabé. Só que houve uma briga, porque Marcos, muito imaturo, abandonou Paulo numa época complicada e foi embora, e Barnabé queria dar uma segunda chance para Marcos, Paulo não queria. Então Paulo e Barnabé brigaram por causa disso. Barnabé levou Marcos para continuar ensinando Marcos a evangelizar. Nesse meio tempo, Barnabé separa de Marcos. Algumas dessas informações não estão direto na Bíblia, mas a gente tem informação do período patrístico ali, como por exemplo que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, Paulo morreu degolado. Nós temos informações históricas que não estão na Bíblia. Então Marcos separou de Barnabé, e ele foi ajudar o idoso apóstolo Pedro, que a essa altura já estava preso em Roma. E Pedro, provavelmente de Roma, resolveu escrever um evangelho. E Pedro quase certamente era analfabeto. É muito provável que as duas cartas de Pedro e o evangelho não foram escritas direto pela mão de Pedro, mas ele foi ditando para um secretário. Tanto é que as duas cartas têm estilo de redação diferente. Na época bíblica, o autor e o escritor não são sinônimos perfeitos. Eu posso ser um autor do livro e o outro escrever. Por exemplo, quem escreveu a carta aos Romanos? Não foi Paulo. Tércio. Tércio, quando você chega em Romanos, quer ver só para... Depois a gente volta para Marcos, mas só para dar uma esclarecida para os irmãos, que eu acho que pregação também é aula, né? Quando você vai em Romanos, capítulo... Deixa eu virar aqui. Capítulo 16... Romanos, capítulo 16, versículo 22, diz assim: eu, Tércio, que escrevi essa carta, mando saudações ao Senhor. Então quem escreveu Romanos foi Tércio. Mas quem é o autor de Romanos? Paulo. Lembra que eu falei, autor e escritor não é a mesma coisa. Um é o autor, mas quem escreveu foi outro. Então Paulo também é analfabeto? Não. É que era uma outra coisa que eu posso explicar para vocês numa outra oportunidade.
Aliás, quarta-feira agora, quem quiser participar, depois vocês podem olhar nas redes sociais, eu vou dar às 20 horas uma aula sobre a Bíblia Sagrada no meu canal do YouTube. E nessa aula eu vou explicar um pouquinho como é que a Bíblia foi escrita e essa questão dos autores aqui, dos secretários, tá bom? Paulo sabia ler e escrever, mas ele usou secretários mesmo assim. E Pedro também usou. E o provável secretário de Pedro para escrever o Evangelho foi Marcos. Aí um outro depoimento que nós temos também patrístico diz que Pedro ele era testemunho ocular e passava as informações para Marcos e Marcos ia redigindo. Agora que eu sei disso, eu posso dizer, tem um Evangelho de Pedro na Bíblia, é o Evangelho de Marcos. E curiosamente falando, o Evangelho de Marcos é aquele que mais acentua os defeitos de Pedro. De todos os 4 evangelhos, o que mais mostra os erros de Pedro é Marcos. Parece que ele fazia uma autoconfissão, uma meia-culpa, conforme o clássico Quo Vadis, né? Onde tu vais, Pedro? E Marcos escreve de uma maneira até infantil, é o evangelho mais simples, e é o primeiro evangelho que foi escrito. Dos 4, o primeiro provavelmente foi o evangelho de Marcos. E por que eu estou contando isso? Quando Marcos coloca os detalhes da tempestade, vamos voltar lá, Marcos capítulo 4, versículos 35 em diante, ele põe alguns detalhes até infantis que outros evangelhos não trazem. É o estilo de Marcos. Vamos ler. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem? E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Preste atenção nessa leitura, porque depois vou mostrar um erro que muita gente comete nesse episódio aqui, tá bom? Já dei a dica, presta atenção na leitura, porque vai ter um erro que as pessoas cometem. Verso 37. Bom, eu falei que outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Olha o detalhe que Marcos coloca. Lembra que eu falei que chega a ser infantil? Ele põe que Jesus estava dormindo e que tinha um travesseiro ainda. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando a gente estuda essa parábola, a gente, dentro do contexto, fica sua Bíblia aberta, nós aprendemos mais coisa do que nós podemos imaginar. Esse mar da Galileia, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o mapa. Esse mar da Galileia, onde isso aconteceu, não é um mar de água salgada, como a praia de Ipanema, a praia de Botafogo. Tem praia em Botafogo? Tem, né? Gente, eu sou de Minas, né? Praia de Mineiro é Juiz de Fora. Praia de Ipanema, praia de Copacabana, de Botafogo. É um mar de água doce, é um lago. É um lago, tá certo? Como a Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte. A Lagoa Rodrigo de Freitas aqui é água doce ou... é esgoto. Vocês que falaram, eu só estou repetindo. Mas é água salgada ou é salgada? Mas imagine se a Lagoa Rodrigo de Freitas fosse de água doce. Você entendeu? É como se fosse a Lagoa Rodrigo de Freitas. Aí você pode falar: Rodrigo, se era um grande lago, por que eles chamam de mar? Quem é mineiro sabe responder isso. A gente que não tem praia, qualquer coisa é um lagoão. Para eles, qualquer extensão de água grande era um mar. Yam, em hebraico. Era um mar. E naquela época bíblica, o mar sempre tinha uma conotação muito perigosa, muito assustadora. Se você pegar a mitologia grega, ela está repleta de histórias ou mitos envolvendo o mar. Lembra Ulisses que vai para o mar lá e Poseidon tenta matar Ulisses, enquanto ele vai lá nas guerras de Troia e tudo, depois Ulisses volta.
O mar sempre é algo sombrio. Quando você pega os mitos ugaríticos, o mar é onde mora o monstro caótico, o Tiamat, que participa da criação. Você pega a Babilônia também, o mar sempre é tido como algo ruim. E por que eles tinham essa ideia? Gente, porque hoje... Eu vou tomar licença, não me dê essa autorização, Igor. Espero que você não fique bravo comigo. O Igor vai viajar de navio, em segurança. Vai de avião, depois navio. Você não tem hoje o medo de viajar de navio que tinha na época do primeiro século. Porque toda viagem de navio era 80% uma viagem sem volta. Para começo de conversa, os navios não podiam nem precisar que hora iriam sair, porque dependiam do vento e eles não tinham previsão meteorológica como nós temos hoje. Então, por exemplo, um navio que fosse embarcar no porto da Via Ápia, em Roma, ele marcava assim, você tem que estar aqui no dia 15 das calendas de Márcios. Você chegava lá no dia 15... E o navio podia sair 3, 4 dias depois. Você tinha que ficar ancorado ali no porto esperando, porque eles dependiam do vento, era vela. Era vela, e às vezes tinham uns remadores também, mas é uma série de coisas. E eles não sabiam prever, como nós temos hoje, com tanta precisão, se haveria tormentas em alto mar ou não. Por isso que o mar sempre era um lugar perigoso. Muito perigoso. Isso aqui que vocês estão vendo aqui nesse quadro é um mosaico de uma casa de uma pessoa muito rica. Vocês já sabem onde aconteceu. A primeira coisa que me chama a atenção é que Marcos dá um detalhe. Quando Jesus foi, outros barcos o seguiram. Mas quando levantou a tempestade, só tinha o deles. Cadê os outros? Primeira pergunta. Você está disposto a continuar seguindo Jesus mesmo quando a tempestade? Irmãos, isso que eu vou falar para vocês aqui agora é tão recente na minha cabeça. Minha esposa sabe que eu tenho uma mente inquieta. Eu fico sempre elaborando. Não sou um fanático não, viu, gente? A gente assiste série juntos, assiste desenho animado, tira o tempo para a família. Não brinco com isso não, ela sabe disso. Mas ao mesmo tempo, às vezes eu fico assim, eu fico pensando em algumas coisas. Olha, eu pensei nisso aqui. Essa semana me veio um pensamento à cabeça que eu não tinha ainda imaginado. Eu quero compartilhar para os irmãos aqui de segunda mão, porque primeiro eu falei com minha esposa. Olha como é que nós temos a tendência a abandonar Jesus quando a crise apresenta. E quando eu digo nós, estou falando nós mesmo, primeira pessoa do plural. Não estou falando os falsos crentes, não. Eu já vi algumas pessoas que ajudam muito as pessoas, Marcos. Mas quando eles envelhecem ou quando não estão mais na ativa, todo mundo some. Todo mundo some. E eu ainda cuido de uma pessoa que todo mundo some hoje. Mas no passado, até antes de chegar numa igreja, o pessoal queria saber qual que ele ia estar para ele pedir alguma coisa. As pessoas somem. Tanto é que o padre Fábio de Mello uma vez falou um negócio que eu falei, poxa, é verdade. Ele falou assim, as pessoas que realmente importam na sua vida são aquelas que continuarão do seu lado quando você não for mais útil. Eu achei profundo aquilo. Porque hoje vocês estão me convidando para pregar aqui, louvado seja Deus por isso, mas se Jesus não voltar até lá, vai ter um dia que eu vou estar talvez numa cadeira de rodas. Por que não? Não estou sendo pessimista, é a lei da vida. Coloca o Rodrigo no sol. Tira o Rodrigo do sol. Prepara, meu bem, você é mais nova. Vai sobrar para você. O Rodrigo não vai mais pregar. O Rodrigo não vai mais fazer programa de televisão, muito menos escavar. E quantos que hoje assistem Evidências que vão ter paciência para ficar comigo, tira do sol, põe no sol? É nessas horas que você vê realmente quem importa. Quando você não é mais útil. Quando você não tem mais dinheiro para dar, não tem mais energia. E as pessoas somem. E não estou falando que são necessariamente ruins, não. Agora vem o inédito do meu pensamento essa semana. Jesus, uma semana antes, tinha uma multidão descendo com ele o desfiladeiro do Monte das Oliveiras,
e entrando em Jerusalém, gritando, Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, esse é o Messias, esse é o rei. Na sexta-feira seguinte, ninguém. Ele, olha bem, esse aqui que eu nunca tinha parado para pensar. Ele ressuscitou Lázaro. Lázaro morava em Betânia. E na sexta-feira, onde é que estava Lázaro? Sumiu. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente sempre entende Lázaro como uma pessoa boazinha, e eu não tenho por que negar. A Bíblia não fala nada negativo dele. Ele foi ressuscitado por Jesus. Jesus amava Lázaro. Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Agora imagina, Jesus te ressuscita da morte, ou ressuscita o seu irmão. Quem perdeu um ente querido aqui, imagina. 4 dias, seu irmão morto. Eu vou lá, ressuscito o seu irmão. Nossa, eu até me arrepio falando isso aqui. Imagina, Marcos, eu ressuscito o seu filho. Eu acho que você carrega até água na peneira para mim. Só que, curiosamente, uma semana depois eu estou sendo preso e você não está ali. Só João, de homem que ficou, José de Arimateia, e mesmo assim, José de Arimateia e Nicodemos pediram para tirar o corpo dele. Mas na hora que a multidão estava gritando, crucifica-o, queremos Barrabás, não apareceu um do outro lado falar, não, queremos Jesus. Eu achei tão interessante isso. Onde é que estava a multidão? Ninguém. Ninguém. Onde é que estava a mulher com fluxo de sangue que ele curou lá em Cafarnaum? Lembra os 10 leprosos que só um voltou para agradecer? Os barcos o seguiam, mas quando a tempestade se aproximou, os barcos sumiram. Em qual barco você está? Nem mesmo Lázaro é apontado entre os que estavam a favor dele. Lázaro sumiu. E eu já me perguntei na minha vida, entenderam o inédito do meu pensamento? Onde é que eu estava com Jesus na hora que a tempestade aportou? Porque é muito fácil, irmãos. É lógico, dá um trabalho, né? O irmão que nos buscou hoje lá estava falando assim, nossa, eu fico imaginando sua vida, como é que é, tem que dar atenção para tanta gente, tanta coisa, como é que você aguenta? Sua esposa tem que esperar, tem que te apoiar e tudo mais e tal. Mas apesar de todo esse trabalho, nós estamos numa situação muito cômoda. Não tem policial aí fora esperando a gente sair para matar, não tem isso. E quando a tempestade aportar? Quando a perseguição vier? Eu quero mostrar para os irmãos também um erro que muita gente comete ao ler esse texto. Esse erro passa até em filmes. Preste atenção no texto desse filme e veja se vocês conseguem apontar onde está a sua fé, que ele perguntou, né? Vocês conseguem apontar onde é que está o erro dessa imagem? Pode falar alguém aqui, você não precisa ter vergonha não. Está no escuro ainda, né? Não conseguiram apontar o erro? Eu vou dar uma pista para vocês. O erro está em relação ao que a Bíblia diz em Marcos capítulo 4, versículo 37. Vamos ver se vocês conseguem pegar aí. O erro está em Marcos capítulo 37. Hã? Não ouvi. Não viu água sobre o barco? Mas entrou ali, tem uma parte. Olha aí o verso que eu falei. O verso mostra o erro do filme. Como era o tipo da tempestade? Pode falar. Não verbalizou. Mas tem um erro mais sério. Era tempestade de vento. Não era tempestade de água.
Percebeu? O que era tempestade de vento? Vou mostrar para vocês. Esse é o mapa, de novo, de Israel, como falei com vocês. Lá em cima, no número 30, acho que era 30 lá em cima, onde está o Monte Hermon. Está meio branquinho ali, porque o Monte Hermon tem neve, e a neve derrete e vai formando o veio do Rio Jordão, que vai descendo. Aí o Rio Jordão vem descendo, forma o Mar da Galileia, vem descendo, descendo, e forma o Mar Morto aqui embaixo. Então, se vocês olharem, Israel, na verdade, é como se fosse um corredor. Eu estou olhando aqui nesse canto, olha, tem uma banda de cá, uma banda de lá. Então Israel é literalmente uma cordilheira montanhosa de um lado, uma cordilheira montanhosa do outro, com um intervalo que tem um platô, e no meio aqui tem uma fenda gigantesca. E é nessa fenda que o Rio Jordão vai passando. Entenderam a geografia? Agora, lá em cima, o que a fenda faz? Ela estreita entre o corredor e ela se abre. Então o vento que vem do norte, ele passa, e vocês sabem, quando o vento vem passando, e ele passa através de um lugar mais, como é que eu diria, estreito, ele pega velocidade. E quando ele pega velocidade, ele sopra no Mar da Galileia. E quando ele sopra no Mar da Galileia, dá tempestade de vento, com ondas de até 3 metros de altura. Já teve situação de onda do Mar da Galileia arrebentar asfalto da cidade de Tibérias, de Tibérias hoje. Querem ver uma imagem dessa? Pena que está em VHS, essa imagem tem mais de uns 15 anos que foi feita, então não está com a qualidade boa, tá bom? Mas é a única que eu tenho. Eu já vi a situação lá que a gente não pôde andar num barco grande, você que já foi para Israel, aqueles barcos não davam para andar por causa de risco de tempestade. Especialmente no período ali de janeiro, época do fim do inverno, alguma coisa assim. Então vou mostrar para vocês uma tempestade de vento. Pode colocar, por favor, aí? Olha aqui. Se vocês observarem, apesar da imagem não estar muito boa, o céu está limpo, sem nuvens. Era um dia de sol. Mas olha as ondas. Então qual foi o erro do filme? Não era chuva, com raios, trovões e água caindo. Era uma tempestade de vento. Agora, até aqui, é uma curiosidade. Mas qual o aspecto espiritual de tudo isso que eu mostrei para vocês? E o que isso tem a ver com aquilo que eu disse da decepção, de não seguir Jesus na hora da tempestade, pular, etc. Eu respondo a essa pergunta começando com uma outra pergunta. Por que os discípulos se admiraram? Olha a última frase deles. Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, quando Jesus operou esse feito aqui, Jesus já tinha operado outros milagres. Jesus já tinha curado pessoas, talvez já tinha multiplicado os pães, muita coisa Jesus já tinha feito. Então, essa admiração, num primeiro momento, ela fica sem sentido. Imaginem que vocês têm aqui um camarada que está nos visitando aqui, que é corredor olímpico, com várias medalhas. Aí um dia a gente marca uma corrida aqui na igreja e ele ganha disparado de todo mundo. Fala, nossa, quem é esse que ganha até do mais veloz da igreja? Não faz sentido essa pergunta, ele é campeão olímpico. Entende o que eu quero dizer? Quem é esse que... Não, vocês já sabem, se fosse o primeiro... Eu aceitaria essa pergunta dos discípulos no milagre de Caná da Galileia, porque eles não tinham visto Jesus fazer nenhum milagre até então. Aí realmente a admiração, nossa, quem é esse que consegue transformar água em vinho? Mas não, agora que eles se surpreenderam, quem que é esse? A admiração fica meio sem sentido. Então, pesquisando na Bíblia, eu falei, deve ter alguma razão a mais dessa admiração do que simplesmente um milagre. Eu não vou ler todos esses textos para vocês, para não ficar cansativo, mas vocês podem anotar os textos, eu vou ler apenas alguns para vocês.
E para ler esses textos, eu descubro uma coisa interessante. Vocês sabem que na cultura do Antigo Oriente Médio, alguns símbolos tinham um significado especial, diferente dos nossos. Nós também temos muito simbolismo na nossa linguagem. Se o que nós falamos e escrevemos virasse Bíblia, daqui a 2000 anos, as pessoas também iam querer entender por que o rapaz falou que a namorada dele é uma gata e ela falou que ela namora um cachorro sem vergonha. Pra gente não causa nenhum problema falar isso aí, porque a gente tem esse costume, né? Mulher bonita é gata, cara que faz bobagem é cachorro sem vergonha. A rigor fica até complicado, porque o cachorro é muito mais fiel do que o gato. Os que amam felinos não briguem comigo. Né? Gato ele vem quando ele quer, o cachorro não, o cachorro está sempre ali todo. E por que se chama de cachorro quem trai, quem faz bobagem? Mas é a nossa cultura. Naquela época bíblica também havia certos elementos que traziam uma cultura que hoje nós desconhecemos. E uma delas é justamente a junção de mar e vento e comando divino. Esse triângulo, mar, vento, comando divino. Ou mar e águas, tá bom? Águas, vento, comando divino. Comando divino. Quer ver? Abram comigo a Bíblia no Salmo 65, verso 7. Salmo 65. Salmo 65, verso 7. Quando a Bíblia vai falar de Deus, olha o que ela diz. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Lembra que eu falei que na Bíblia mares e águas são símbolos de povos? Tu, Senhor, quem que é o autor dessa ordem aqui? É o Altíssimo. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das ondas, o tumulto dos povos. Deixa eu explicar para vocês uma coisa interessante sobre os Salmos. Os Salmos são um livro de cânticos do povo de Israel do passado. E os Salmos eram escritos em forma de poesia. Mas a poesia na Bíblia não tem esse sentido que nós temos hoje de mero romantismo ou de métrica e rima. A questão da métrica é discutível. A gente faz sempre poesia com rima. Batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme põe a mão no coração. Na Bíblia, a poesia geralmente é paralelismo de ideias. A menina era bonita e inteligente. Uma garota charmosa e esperta. Viram o que eu falei? A menina era bonita, inteligente. Uma garota charmosa e esperta. Bonita, charmosa. Inteligente, esperta. Menina, garota. Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. Você podia falar isso com 2 linhas ou com 3 linhas. Às vezes você podia falar de maneira contraditória. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Ora, Nicodemos, se eu falando das coisas do céu você não entendeu, como que é que eu... Se você falando das coisas da terra você não entende, como que é que eu explico o céu? Esse contraste. E outro detalhe curioso da poesia, ela era tão importante que a poesia era para ajudar a pessoa a memorizar. Isso que eu estou falando é tão importante, é como se eu dissesse em português assim, tome nota. Quer dizer que isso é importante. Se eu estivesse conversando com vocês, fazendo esse sermão em prosa, então não estaria prestando atenção. Mas se eu trocasse a prosa e começasse a falar em poesia, então, peraí, ele está falando em poesia. Quer dizer que é uma coisa muito importante. E os salmos estão em poesia. Vocês viram aqui o paralelismo? Olha, tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das ondas, o tumulto dos povos. Rugido, ruído, tumulto. Mares, ondas, povos. Percebeu? Agora só Deus que faz isso. Querem outro verso? Salmo 89, verso 9. Salmo 89, verso 9. De novo falando de Deus. Dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Está falando de novo de quem? De Deus. Vamos ver mais um salmo? Salmo 107, 25. Salmo 107, 25. Salmo 107, 25.
Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Deus falou, fez levantar o vento tempestuoso e levou as ondas do mar. De novo, Deus é o autor. Olha também o verso 28 a 29. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Quem tem autoridade sobre ventos? Deus. Gênesis 8, verso 1. Então o Senhor se lembrou de Noé, e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Lembra o triângulo que eu falei com vocês? Deus, mares ou ondas, vento. Vocês estão percebendo o triângulo aqui em todos os textos? Eu vou mais além. Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava ou movia. O Espírito de Deus, a palavra para espírito em hebraico é a mesma palavra para vento, ruach. O Espírito, o sopro de Deus, movia por sobre as águas. Quando Jesus foi batizado, é interessante que no hebraico, quando fala que o Espírito de Deus movia sobre as águas, a ideia é como se o Espírito de Deus tivesse com umas asas batendo assim e as águas movendo, como se fosse um pássaro. O verbo é rahap, em hebraico, significa bater as asas e as ondinhas vão formando. E aí vem a criação. Quando Jesus foi batizado, esse mesmo elemento se repetiu. Jesus sai das águas e o Espírito de Deus desce como pomba vindo sobre ele, batendo as asas. Olha que lindo isso aqui. Vamos ler mais uma passagem ou duas? Êxodo 14, 21. Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Êxodo 14, 21. Na minha tradução diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez que o mar se retirasse. Deus soprou o vento. Eu podia ler várias outras passagens para vocês, onde a gente vai em Daniel 7:2, a profecia de Daniel, e os 4 ventos agitavam o grande mar. Apocalipse fala dos 4 anjos segurando os 4 ventos. Deus, mares ou águas, vento ou espírito. Quem sempre foi o autor de todas essas ações do Antigo Testamento envolvendo vento, calmaria e mar? Deus. Aí a ficha caiu. Aí eu entendi por que os discípulos ficaram admirados. Sabem por quê? Eles já tinham visto muitos feitos que Jesus havia realizado. Muitos milagres de Jesus. Jesus talvez ressuscitou pessoas. Extraordinário. Mas convenhamos, ressuscitar alguém não faz de Jesus ninguém além de um profeta. Porque Elias também ressuscitou o filho da viúva, não foi? Os ossos de Eliseu ressuscitaram um homem também. Aliás, o corpo de Eliseu ressuscitou um homem também. Os ossos de Eliseu ressuscitaram o corpo de um homem. Então, ressurreição por ressurreição, outros fizeram no passado. Ah, mas Jesus multiplicou pães e peixes. De novo, Elias também não multiplicou o azeite e a farinha da viúva? Ah, mas Jesus tinha poder sobre os demônios. Sim, mas Davi também, quando ele tocava a harpa dele, os demônios que estavam em Saul iam embora. Davi também era um exorcista. Fazer milagres, exorcizar pessoas,
por mais fantásticos que sejam esses atos e essas maravilhas, isso não fazia de Jesus ninguém além de um profeta, como os do Antigo Testamento. Porém, acalmar o vento e as águas, nenhum profeta jamais fez isso. Era sempre Deus. Quando eles viram Jesus fazendo aquilo, dentro desse contexto que eu falei com vocês, do medo do mar, da autoria divina sobre os ventos e as águas, aí faz sentido a pergunta deles: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A gente pensou até agora que ele era um profeta. Depois começamos a cogitar que ele era o Messias. Mas ele é mais do que profeta e Messias. Será que ele é Deus? Para mim, eu tenho nesse episódio aqui uma prova que os discípulos entendiam a divindade de Jesus. Agora, irmãos, tudo isso aqui é história, explicação e Bíblia. Mas houve muitas vezes em que eu estive no Mar da Galileia em situações as mais diversas possível. Eu já fui mais de 30 vezes para lá. Não falo isso para exibicionismo, não, é para honra e glória de Deus. Deus me dê esse privilégio de ir lá e poder ensinar a Bíblia em loco. Só que eu estou contando isso para testemunhar aos irmãos que houve vezes também em que eu estive ali e falei: Senhor, o que está acontecendo? E 2 episódios muito difíceis da minha vida, um eu estava justamente no deserto do Sinai, no Horebe, orando sozinho. Outro foi no Mar da Galileia. E me caiu a ficha de uma coisa: por que muitas pessoas querem vir para Israel? Por que eu mesmo volto tantas vezes ali? É lógico que tem a questão arqueológica, conhecer o lugar onde Jesus esteve, isso tudo é fantástico. Mas eu percebi em muitas pessoas que me acompanham lá um motivo que vários admitiram depois. Sabe o que é? A gente vive às vezes eu vou criar um paradoxo aqui, mas eu espero que os irmãos entendam. Um silêncio ensurdecedor de Deus. É um paradoxo. Que dá tanta angústia. Onde é que estão os milagres do passado? Aqueles milagres assim, com todo respeito, eu não estou falando milagre assim, quem está com a dor no ombro, levanta e movimenta o ombro. Não estou falando milagre daquele tipo mesmo. Você vê uma pessoa que não tem perna, a perna crescer ali e ele começar a andar, igual Jesus curou o coxo. Você entendeu? Eu estou falando um milagre assim, de um homem estar morto 4 dias lá e alguém foi levantar. Estou falando milagre nesse sentido mesmo. Da pessoa chegar cega mesmo. E o olho voltar a enxergar assim na maior. Alguém está ali no velório. E você se compadecer com a dor daquela mãe sepultando um filho e falar assim: em nome de Jesus, levanta e anda, camarada, levanta no velório. Esses milagres, onde é que estão? O mar abrir. E parece que às vezes a gente vai para lá, para Israel, para pelo menos ficar um pouquinho perto de onde as coisas aconteceram, para ver se algo nos toca. E eu olhei muitas vezes para o Mar da Galileia, e nesse dia específico que eu estou me lembrando aqui, eu falei: Senhor, o Senhor andou sobre essas águas. O Senhor acalmou esse mar. Eu preciso de calma na minha vida. É interessante que às vezes você faz uma oração dessa, e você chora a Deus, você clama, e de repente eu estou fazendo uma descrição autobiográfica da minha vida, mas muita gente deve estar se comparando ou lembrando de si mesmo. Parece que eu estou contando até a sua vida, não a minha. E às vezes você levanta dessa oração mais conformado do que confortado. Até que eu descobri 2 coisas. Deus está realizando milagres todos os dias na minha vida e não estou percebendo. O maior milagre não é aquele milagre, talvez, de abrir o mar vermelho. O maior milagre é continuar acreditando mesmo que o mar não se abra. Porque o mar vermelho se abrindo, por mais maravilhoso que foi aquele ato de Deus, ele não foi tão eficiente.
Não estou falando uma heresia. Sabe por que eu digo que o mar Vermelho se abrindo não foi tão eficiente? Porque poucos dias depois eles estavam adorando o bezerro de ouro. Se milagres fossem um salvo-conduto da fé, o povo não iria adorar o bezerro no deserto. O fato deles adorarem o bezerro poucos dias depois demonstra para mim que grandes milagres não ajudam tanto. Eles são uma evidência de Deus, é claro. Imagina um ateu se visse alguma coisa espantosa acontecendo. Mas com o povo de Israel não funcionou. Nem com aqueles que Jesus curou funcionou, porque eu falei que uma semana antes ele curou um monte de gente, ressuscitou um homem. E uma semana depois, isso não serviu para impedi-lo de ser morto. Então, milagres têm a sua limitação. E eu percebi na Bíblia que os maiores milagres que deram resultado positivo foram os milagres que são tão simples que nem merecem ser contados. E um desses milagres, vocês estão vendo aqui nessa manhã, eu estar aqui de pé contando isso para vocês. Porque pode parecer muito fácil. Não, hoje está aqui bacana e tudo, a esposa apoiando e tudo e tal. Você não sabe os infernos nos quais eu participei ou nos quais eu visitei. Eu posso não saber os infernos que você apresenta ou que você enfrenta. Você também não sabe os meus. E mesmo que eu os contar para você, você vai ter uma ideia. Porque só quem enfrentou mesmo sabe o que é. E ele me pôs aqui de novo para falar para você que ele pode acalmar o mar hoje. O que eu aprendo desse episódio? Em primeiro lugar, ele é Deus. Em segundo lugar, não interessa se ele estava acordado ou se ele estava dormindo. O que importa é que ele estava no barco. Não interessa se a sua oração está sendo respondida ou não respondida. O que importa é que ela está sendo ouvida. E se ela está sendo ouvida, cala, fica na sua. Ele sabe o que está fazendo. Confia. Porque você vai saber o que é fé quando a fé for a única coisa que sobrar para você. Até esse dia você vai estudar sobre fé, a etimologia da palavra fé, fides, emuná, pistes em grego. Você pode fazer todo um discurso da palavra fé, mas você só vai saber o que é fé quando a única coisa que te sobrar vai ser isso. Ele está aí. E eu termino contando uma parábola, como contei ontem. Dizem que na Idade Média, muitos cavaleiros templários saíam da Europa para a Palestina em busca de relíquias sagradas. Queriam pedaços da cruz de Cristo, palha da manjedoura, até gotas do leite do seio de Maria foram levados para a Europa como relíquias sagradas. Vocês já devem ter ouvido falar disso aí, né? E sabem qual foi a relíquia sagrada mais procurada de todos os tempos? O Santo Graal. O cálice sagrado. Aquele copo que, segundo a tradição, teria tocado nos lábios do Senhor na noite em que ele fora traído. E muitas lendas surgiram na Idade Média, e eu vou contar uma delas para vocês. É uma lenda, mas ela tem uma aplicação. Um cavaleiro templário, uma vez saiu de seu feudo, seu castelo feudal, para ir à Palestina buscar o Santo Cálice, o Santo Graal. Ele queria encontrar o cálice sagrado. A porta elevadiça desceu, ele saiu montado no seu cavalo, com seu escudo, sua lança, sua espada, seus elementos de viagem. E quando ele cavalgou, um pouco distante do palácio, ele passou por uma clareira de uma floresta, e havia um riacho, e perto daquele riacho havia um leproso. E a lenda diz que o leproso, quando viu aquele cavaleiro com seu cavalo, ele levantou: Senhor, Senhor, por favor, Senhor, Senhor, estou cansado e morrendo de sede. Um pouco d'água por amor ao céu.
e levantou um copo. E aquele cavaleiro viu o copo, o riacho estava ali, mas o leproso não podia pôr a mão na água do riacho porque ele era leproso. Ele iria contaminar a água, e se ele colocasse a mão na água e alguém o visse, o mataria. Então, mesmo perto do riacho, aquele leproso precisaria de alguém que, por misericórdia, desse água para ele. O cavaleiro olhou para aquele leproso e pensou, não, mas algum servo do meu castelo vai vir aqui buscar água e vai atender esse homem. Eu tenho uma caravana me esperando na cidade próxima, não posso perder tempo com ele. Desculpe, amigo, eu estou com muita pressa, eu tenho que buscar o cálice sagrado. Mas, Senhor, eu tenho sede, sinto muito, alguém vai te ajudar. E foi na poeira da estrada, deixando para trás a silhueta daquele leproso. A lenda conta que passaram-se os dias, os meses e os anos, e depois de uma árdua busca, aquele homem ficou frustrado. Sua pele ficou enrugada, queimada pelo sol, os cabelos se tornaram brancos. Ele perdeu tudo, toda a sua riqueza, e não conseguiu achar o cálice sagrado. Só lhe sobraram 3 coisas. O seu castelo, a essa altura abandonado, o seu cavalo e parte da sua armadura. Ele volta, frustrado. O cavalo agora já não está mais a galopes tão velozes, não tem mais pressa. Na verdade, ele até quer adiar o encontro com seu castelo abandonado, um lugar tão bonito, tão cheio de festa, agora cheio de ramagens. E quando ele se aproxima da floresta, indo em direção ao castelo, sem saber o que ele vai fazer, ali, perto do riacho, um pouco mais velho e mais carcomido pela doença, aquele leproso, talvez o único que não conseguiu sair dali. E o leproso, com a voz já quase trêmula de tanta sede, perto da morte, falou, Senhor, eu vou morrer. Por favor, eu peço por misericórdia um pouco d'água por amor ao céu. E estica o copo, quebrado. Sem pressa, ele desce do cavalo, pega o copo da mão do leproso e leva a água. E quando ele leva a água, essa lenda diz que num primeiro momento houve um brilho, que ele se assustou. E aquele copo se transformou na mão dele, não era mais um copo velho quebrado, mas era o santo graal que ele estava procurando tanto. E o leproso já não era mais um leproso, mas a figura reluzente do próprio Filho de Deus. Eu sei que é uma lenda, isso não aconteceu. Mas ela serve para dar uma lição para todos nós, como Jesus, ao contar suas parábolas, perguntava o que vos parece. À semelhança daquele cavaleiro andante, muitos de nós buscamos longe o que está perto. Aquele dia que eu orei no Mar da Galileia, pedindo um sinal, nada de extraordinário aconteceu. Nada de extraordinário aconteceu. Não houve vento soprando na água, nem acalmando a água. Não vi ninguém andando sobre a água. Não vi nenhuma multiplicação de peixes. Nada aconteceu. Porém, anos e anos depois daquela situação, onde eu não via luz no fim do túnel, eu chego a essa igreja e vejo uma garotinha que, por sinal, tem o nome da minha esposa, Laura. Quantos anos você tem, Laura? 10 anos. E traz o meu livro para eu assinar. O milagre está aqui. Uma garota de 10 anos trazendo o meu livro de arqueologia para eu assinar. Que é um livro que traz hebraico, grego, acadiano, egípcio. Olha o milagre aqui. Eu estou aqui podendo assinar o livro para ela. Não busque longe o que está perto. Tá bom? Não abandone o barco de Jesus por causa da tempestade que se levantou. Não volte, continue com ele. A tempestade dá medo. Todo mundo recuou. E mesmo que ele estiver dormindo, ele está aí no barco. Pode ter certeza. Porque ele estava no meu barco. Mesmo que eu talvez não estivesse percebendo isso. Que Deus abençoe você nesse momento.